como o governo Lula está botando a mão no bolso dos aposentados e roubando eles sem dó. Se fosse na época do Bolsonaro, né, em que qualquer notícia mentirosa da mídia rendia um pedido de explicações ao Supremo Tribunal Federal, prazo de 5 dias, sei lá o quê. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos começar o programa de hoje dizendo que defender o governo Lula se tornou uma missão impossível, né? Cada vez mais tem crescido, mesmo dentro dos veículos da velha mídia, Globo News, por exemplo, as notícias negativas a respeito das cagadas dele. Vejam, por exemplo, essa reportagem do jornal o Globo, com a seguinte manchete: fraude do INSS tem 2,5 vezes mais repercussão do que a crise do Pix em grupos de mensagem. Ou seja, se você achou que a crise do Pix já foi uma cagada homérica, agora essa do INSS foi pior. Eu expliquei por que seria pior. É um tipo de fraude muito tangível, né? Nós não estamos falando de dinheiro dos cofres públicos, uma obra superfaturada em Passadina, etc., que já foi o suficiente para mobilizar muito bem o país. Mas mais do que isso, a gente está falando dessa vez de dinheiro surrupiado da conta dos aposentados, da conta dos velhinhos, a carteira tungada pelo governo do PT para encher os cofres dos sindicatos de esquerda, inclusive do irmão do Lula. E a internet só fala nisso. E para basear essa informação de que 2,5 vezes mais repercussão até do que a crise do Pix, que já tinha sido uma desgraça, eles pegaram uma pesquisa da Quest, aquele instituto que é o instituto oficial da Globo News. Mas até essa pesquisa apontou que a fraude de desconto no INSS, esse escândalo, e talvez até tenha razão mesmo, porque é possivelmente o maior escândalo da história do Brasil de corrupção, ela nos grupos de WhatsApp, Discord e Telegram teve uma repercussão maior do que a discussão da taxação do Pix e superou assuntos como a lei da anistia ou até a internação do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, esse gráfico. Porque se nós achamos que a taxação do Pix tinha sido ruim para o Lula, olha esse gráfico. As pessoas estão repercutindo o escândalo do INSS numa proporção mais do que 3 vezes maior do que a taxação do Pix. E quando você pega e vê que as pessoas, o que as pessoas estão dizendo, a Quest aponta que 50% das mensagens apresentam crítica e só 3% das mensagens apresentam defesas ao governo Lula. E eu não sei como é que é a defesa do governo Lula. Eu vi uma tentativa de algumas pessoas na internet dizendo que o escândalo, na verdade, tinha começado no governo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter avisado que o PT ia roubar o INSS. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Apesar do Bolsonaro ter tentado legislar para evitar esse tipo de coisa, eu acho o argumento assim fantástico. Eu gostaria muito de perguntar a essas pessoas que dizem que o Bolsonaro começou esse esquema, se elas acham que o Bolsonaro começou um esquema de desvio de dinheiro que não apareceu em nenhum outro ramo do governo, especificamente para financiar os sindicatos de esquerda. Essa é a lógica? Essa é a defesa? Que o Bolsonaro tentou um esquema de corrupção, começou um esquema de corrupção no INSS para financiar, sei lá, o irmão do Lula? Não tem como defender um troço desse. A pesquisa da Quest, deixa aí ela, Brunão, mostra que tem 3 grandes momentos em que a gente teve repercussão nesse caso.
O primeiro foi o dia da operação da Polícia Federal, com reportagem na CNN e outros veículos. O segundo foi o dia da divulgação do relatório da Polícia Federal. E o terceiro foi o muitíssimo bem-sucedido vídeo do Nicolas Ferreira sobre o assunto. Um vídeo que já tem mais de 136 milhões de visualizações. Obviamente não são visualizações únicas, mas 136 milhões é mais da metade da população do país. Absolutamente incrível. E é o terceiro vídeo do Nicolas que arrebenta de visualização, que mostra que o Nicolas é talvez o melhor comunicador que a direita tem hoje. É um fenômeno absolutamente incrível a capacidade desse cara. Mas não vai parar por aí, porque agora a oposição está preparando uma mega campanha liderada pelo presidente Bolsonaro sobre esse assunto para enterrar de vez as chances do PT em 2026. O slogan é: aposentadoria é sagrada, quem rouba não cuida. Então não é à toa que o Lula e os parceiros dele no Supremo Tribunal Federal têm um empenho tão grande em censurar as redes sociais. No X, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, o assunto é um só: como o governo Lula está botando a mão no bolso dos aposentados e roubando eles sem dó. Se fosse na época do Bolsonaro, né, em que qualquer notícia mentirosa da mídia rendia um pedido de explicações ao Supremo Tribunal Federal, prazo de 5 dias, sei lá o quê, né? Talvez para o STF roubar dinheiro que o aposentado usa para sobreviver não seja tão grave quanto, sei lá, passar batom numa estátua. Mas o fato é que, embora os ministros do STF estejam descasados das prioridades do país, tratando de um golpe fictício, numa pressa louca para mandar o Bolsonaro para a prisão, o resto do país está preocupado com o PT voltando a roubar o povo brasileiro. Dessa vez, os mais ferrados, os velhinhos, os deficientes e outros pensionistas do Brasil. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.